Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade. E a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso. Alguns veículos de imprensa foram proibidos pelo TSE de tratar de algumas questões envolvendo seu adversário. A Justiça Eleitoral argumentou que havia ali notícias falsas ou um sistema de desinformação. Como é que o senhor avalia essa questão? Tivemos o caso Jovem Pan. Há 2 anos eu lancei um slogan: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pouca gente deu importância para isso, achando que a liberdade é um bem eterno. Tomaram conhecimento agora que a nossa liberdade está em risco. Agora, deixo bem claro, antes de qualquer crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no meu entender, decidiu equivocadamente sobre a censura junto à Jovem Pan, o processo que foi ajuizado lá foi assinado pelo Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o PT está dando uma pequena demonstração de como seria um possível governo Lula no tocante à censura. E olha, Eduardo, o artigo 220 da Constituição, quando fala liberdade de expressão, é taxativo, que nenhuma lei pode ser criada para cercear o nosso direito de defesa, o de vocês, da imprensa, obviamente, sob qualquer pretexto. Lamentável a decisão do TSE, mas mais lamentável ainda o PT, que provocou o TSE com essa censura em cima da TV e rádio Jovem Pan. Seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde a você. Nós estamos aqui com o ministro Marco Aurélio, os senadores Jorge Cajuru e Girão, justamente discutindo a liberdade de expressão e o não à censura prévia, do qual neste momento a Jovem Pan está sendo vítima. Seja bem-vindo, Ratinho. Muito obrigado, Piotr. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado de estar junto com gente tão importante, gente que gosta do Brasil. Eu estou, como comunicador, eu estou muito triste. Eu acho que esse tipo de coisa, eu imaginei que jamais fosse acontecer nesse período, mas é um período moderno, né, onde tudo se abre, onde a internet abre para o mundo todo e todo mundo tem o direito da sua liberdade. A gente vê esse tipo de coisa. Estou realmente muito triste, eu estou assustado. Dentro da sua longa vida dedicada à comunicação, quando você chega agora no ano de 2022, tendo essa vida pregressa brasileira da redemocratização nos anos 80, das liberdades sendo reconquistadas, de tudo solidificado na Constituição de 88, e agora, em 2022, ver uma proibição como essa, um atentado às liberdades
constitucionais, uma afronta à liberdade de expressão e de imprensa, a livre circulação de ideias e a censura prévia, o que lhe dá a ideia de que pode ser o futuro do Brasil com essa interpretação das cortes de justiça superiores em Brasília? Eu achei que isso poderia até começar, eu achava que ele podia ter começado depois das eleições. Agora estou vendo que está começando antes. Mas comecei a ficar assustado logo que foi formado o tal de consórcio. Eu nunca vi um negócio desse consórcio onde todo mundo que briga por um furo de notícia, de repente vira todo mundo amiguinho. Fiquei muito assustado com aquilo e achei que seria só em função da pandemia. Hoje vejo com muita tristeza que não foi em função da pandemia, que está por trás uma série de coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil e nós comunicadores, devemos colocar o peito à frente e dizer, não vai acontecer isso. Porque se a gente começar a deixar acontecer tudo do jeito que querem, nós vamos daqui a pouco estar vendo aí uma nova Venezuela surgindo, onde que se caçaram canais, se fecharam emissoras de rádio, emissoras de televisão, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente quer para o Brasil a liberdade que hoje nós temos. Ratinho, eu sei que você está por telefone, um último questionamento. Quando você vê que até o momento muito poucos veículos se manifestaram sobre essa censura Jovem Pan, isso te assombra? Assusta um pouco, mas eu acho que a notícia é muito nova. Ela vai reverberar, eu acho que a partir de amanhã todo mundo vai estar sabendo. Eu acho que as emissoras de rádio do Brasil inteiro vão ficar a favor da Jovem Pan e a favor da liberdade de expressão. Eu acho que todo mundo vai se ligar na Jovem Pan. Ninguém vai correr, porque eu acho que o brasileiro ele está precisando disso, de levantar essa bandeira e dizer, não, ganha quem tiver que ganhar, mas ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade de expressão. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão imediata da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele chama Lula de corrupto e ladrão. Na peça, o petista aparece dizendo que foi inocentado e o narrador responde que não, afirmando ser essa a maior mentira dessa eleição. Em outra inserção, uma entrevistada diz achar Lula um verdadeiro ladrão e que não votaria nele jamais. Para o TSE, as falas contrariam o direito à presunção de inocência. O pedido de suspensão foi feito pela chapa de Lula, que alega que as peças ultrapassam o direito à liberdade de expressão e atingem a honra, além de associar o voto no petista à escolha de um corrupto. Sanseverino ainda levantou a hipótese de suposto crime de calúnia, injúria ou difamação cometido pela campanha contra Lula e determinou multa de R$50 mil caso os vídeos não sejam removidos. Além de acatar essa ação contra Bolsonaro, a Corte Eleitoral também determinou que a produtora Brasil Paralelo tire do ar vídeos que vinculam Lula a esquemas de corrupção quando governou o país. Apesar de afirmarem que as notícias não são falsas, os ministros alegaram desordem informacional para gerar suposta conclusão falsa. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o TSE não pode ser conivente e aceitar a suposta prática danosa. Aqui no meu voto. Eu cito doutrina, senhor presidente, e peço licença para não ler esse trecho da doutrina. Cito um importante estudioso, Owen Fiss, que escreveu um livro chamado A Ironia da Liberdade de Expressão, Estado, Regulação e Diversidade na Esfera Pública. Foi editado pela GV em 2022, portanto uma obra recentíssima, em que ele elabora intelectualmente sobre este fenômeno. Então, senhor presidente, terminando a minha brevíssima intervenção, eu digo o seguinte, dessa maneira eu penso que a veracidade do discurso deve ser tutelada na medida em que a sua falsidade é o problema mais atual com o qual nos defrontamos, pode severamente comprometer a autodeterminação coletiva, promovendo confrontação, radicalização e polarização. O discurso falso não apenas esgarça o tecido social, mas também sufoca a expressão do que lhe é antagônico, efeito social nocivo que esta Corte não pode admitir. Ante o exposto, eminentes pares, senhor presidente, voto pela concessão da liminar de remoção de conteúdo publicado no perfil da representada no Twitter, tal como pleiteado na inicial. É o meu voto, senhor presidente. Ironizando a decisão, a produtora postou uma receita de bolo em suas redes sociais.
Em nota, a Brasil Paralelo classificou o episódio como inacreditável e afirmou que o devido processo legal e a liberdade de expressão parecem ter sido abonadas no caso. Zé. Censura. A censura. O mais incrível é que nenhum deputado ou senador discutiu, votou e aprovou uma lei que pudesse dar o direito ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que aí ele é ministro do TSE, não é do Supremo Tribunal Federal. Coincidentemente, existem ministros do TSE, do STJ e representantes de advogados no TSE. Não houve nenhuma lei definindo exatamente esta regulamentação de desver notícia. Esse é um termo que eu insisto aqui porque ele apareceu com a internet, né? Na verdade, é uma ironia, né? E que o TSE está mandando você desver. Tipo assim, aquilo que foi publicado, aquilo que existiu, você não deve se lembrar. Você tem que desver. Essa é a realidade. A censura, ela é uma decisão grave, que antes eram de ditadores, e que agora chega à Justiça Eleitoral e ao próprio Supremo Tribunal Federal, né? A Constituição brasileira, ela desceu a detalhes, redundou até em 3 pontos da Constituição, né, que falam exatamente contra a censura prévia. O grande remédio para decisões assim e para dirimir dúvidas desse porte é como aconteceu nos Estados Unidos. $1 bilhão, né, para indenizar familiares daquela tragédia que aconteceu lá das Torres Gêmeas, aliás, do tiroteio lá, né, do matador atirou na escola, né, em estudantes, dizendo que não existiu e que eram personagens. Então, assim, $1 bilhão de multa. Eu acho que esse é o resultado coerente. Nunca a censura. A liberdade de expressão deve vir naturalmente acompanhada de responsabilidade da publicação. O que eu sinto falta, portanto, é chamar a responsabilização da publicação e principalmente das páginas que publicam, ou seja, das plataformas digitais. Elas terão que ser chamadas à responsabilidade. Agora, atingir veículos de comunicação como o Brasil Paralelo e outros como a Jovem Pan, isso aí é perseguição e é censura proibida pela Constituição. Não adianta ficar falando em desordem informacional, autodeterminação coletiva, esgaçamento do tecido social. O nome desses nomes complicados aí é um só. As coisas significam o que elas dizem. Censura. Declarou publicamente que vai cumprir a Constituição brasileira. A Constituição brasileira garante ao povo a legitimidade, o direito de pressionar uma intervenção federal no caso de se verificar que já não existe uma separação de poderes entre, por exemplo, o Poder Judicial e o Poder Executivo, como é o caso, uma vez que o Supremo Tribunal Brasileiro está dominado por uma figura de nome Alexandre Moraes, que neste momento faz o que quer, faz e desfaz. Mas já é público que a administração Biden, através da CIA, pressionou o presidente brasileiro e inclusivamente interferiu nas eleições brasileiras. Também existem milhões de relatos de irregularidades nas urnas, nas máquinas de votos, da mesma forma que é inaceitável esta interferência de um outro país nas eleições de um país livre e soberano. Portanto, o povo brasileiro merece toda a nossa solidariedade, porque neste momento luta pelos direitos fundamentais, pela garantia da execuibilidade daquilo que está escrito na Constituição deles e, sobretudo, pela dignidade da pessoa humana. Portanto, não se esqueçam, nada está decidido, nada é definitivo e ainda há muita água a correr debaixo desta ponte. Partilhem ao máximo esta onda gigantesca de clamor do povo brasileiro. Os noticiários no autocarro nasceram da necessidade de dar às pessoas notícias que não passam nos meios de comunicação tradicionais.
Tanto os cidadãos como os repórteres têm dificuldades em obter informações. Há muitos rumores nas redes sociais e nas ruas e nós queríamos oferecer uma fonte de informação alternativa e direta. Fundamental poder ter uma alternativa e poder oferecer a gente como comunicadores uma alternativa direta de informação. Um noticiário em direto durante um percurso de autocarro é o projeto de um grupo de jornalistas venezuelanos em Caracas. O objetivo é informar a população sobre a crise na Venezuela. O projeto foi lançado por Cláudia Lizardo e 4 amigos. O coletivo considera que faltam fontes de informação alternativas num país onde apenas metade da população tem acesso à internet. Para fazer parte da equipa, há regras a respeitar. Não exibir símbolos políticos, não responder aos comentários dos passageiros e não dar opiniões sobre os factos. Além de informar as pessoas sobre os protestos e sobre as declarações do governo, o noticiário aborda também outros temas, como receitas de cozinha simples e baratas. O grupo privilegia os autocarros que percorrem os bairros mais pobres de Caracas. A Venezuela vive uma situação de penúria. As manifestações frequentes deram origem a confrontos com a polícia. Desde abril morreram mais de 60 pessoas. Numa crise profunda como a vivida na Venezuela, até a informação pode ser um ato revolucionário. Os jornalistas do autocarro televisivo tentam dar às pessoas informações credíveis, mas o combate promete ser longo. Per Euronews, da Caracas, Alberto de Filippis. Já. E o que nós queremos do Brasil? Vamos primeiro, o que nós não queremos? Nós não queremos que o Brasil se transforme numa Venezuela. Não conversei com o cidadão aqui, eu não conversei com ele vai usar a palavra, não sei o que ele vai falar, mas tenho certeza que ele gostaria de estar lá na Venezuela. Não podemos esquecer que quem fez campanha para Chávez e Maduro no passado foi o Lula lá na Venezuela. Ele defendeu aquele regime. Certa vez ele falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. É exatamente o contrário. Lá não tem democracia e falta tudo. Então, ele está lá. E nós não queremos colocar o Brasil na situação que está a Venezuela. Então, vou abrir a palavra para ele contar aqui um pouco do que o seu povo vive lá, em função das escolhas que fizeram. O pessoal acreditou na palavra fácil do Chávez e do Maduro e na campanha do Lula, dizendo que a esquerda ia dar o paraíso para eles. Não deram o paraíso. Deram fome, miséria, violência e desgraça. E o fim da família, a desestruturação das famílias na Venezuela. Qual é o teu nome? José Gregório. Eu falo aqui 2 minutos. O que você fez para chegar até aqui? Onde está a sua família? Se tem parentes ou não na Venezuela? Como eles vivem? Se o pessoal lá já comeu todos os cães e gatos por fome ou não? Muy boa tarde, gente. Mi nombre é Gregório, para que puedan entender um pouquinho. Eu vou falar devagar. Eu, como venezolano, já tenho 4 anos aqui em Brasil. Eu passei muito trabalho. Eu saí da Venezuela por uma miséria, por el fome. ¿Por quê? Porque temos um presidente que não merece nem o nome que ele está levando por enquanto. Entendeu? Eu estou aqui em Brasil por la situação, porque o presidente que temos na Venezuela, ele acabou com nossa riqueza, com o ouro, o petróleo, as minas, entendeu? Eu, para poder entrar aqui em Brasil, eu fiquei 5 dias, gente, andando com uma mala e uma mochila em minhas costas. O testemunho dele aqui tem que calar no coração e na mente de cada um de vocês. Nós não queremos isso para o nosso país. E a nossa imprensa que está aqui presente. Quem são seus colegas
da imprensa na Venezuela. Não tem mais imprensa na Venezuela, a não ser a imprensa oficial. A exemplo da imprensa cubana, o tal do Grama. Meus amigos, vocês sabem o que estava acontecendo com o Brasil até 2018. Para onde estávamos indo? Vocês sabem que, graças a Deus, ocorreu o impeachment em 2016.